Bom dia, tudo bem? Hoje é dia 9 de outubro, agora são 9 horas e 51 minutos. Você tá vendo um barulhinho porque o Teodoro tá aqui meio alegrinho, né? Tá aqui o Teodoro, o Oliver, o Romeu estão aqui comigo, né? Minha galera, a companhia do pelo tá toda aqui, né? Gabriel tá aqui comigo também. Bom dia, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos. Deus abençoe a tua vida aí, né? Poderosamente. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, né? Deus abençoe vocês, tá? Deus abençoe todo mundo. Eu não sei se você assistiu o culto ontem, e se você assistiu, né? Eu não sei se você viu, participou do culto ontem em São José dos Pinhais. Isso foi um culto muito intenso, né? Uma mensagem bem legal, né? Eu acredito que tenha sido, não sei se você gostou, mas eu gostei, achei uma mensagem muito legal que o Senhor trouxe, muito bacana. E na hora da que eu estava ministrando, eu quero dar um feedback para a igreja, só para a igreja eu vou falar, não vou falar isso de tarde, no desdobramento eu vou falar só para vocês, só para a igreja, tá? Então fica ligado aí, porque é um manto, né? É um manto que eu vou te contar aí, tá rolando. Eu não posso falar, eu já contei para vocês aí. Ai, Jesus. Eu falei para vocês aquela história do azul 17, vocês lembram, né? Azul e daí o número 17, né? Você sabe que tem um manto aí que tá rolando por baixo que ninguém sabe, ninguém vê, né? Você precisa saber isso. E ontem eu recebi um recado de um amigo. Do meio dos pássaros, dos passarinhos verdes, né? Recebi esse periquito. E usando algumas palavras, né? Usando algumas palavras, eu não vou abrir tanto, mas eu vou só falar assim, usando umas palavras de manhã cedo, recebi já até hoje, estou para receber de novo aí, mas, né? Porque está tendo bastante conversa, né? Com relação aos ninhos, essa coisa aí, bastante conversa. E ontem de noite eu fiquei meio preocupado com a mensagem que eu recebi ontem, mas enfim. E aí, de noite, quando eu estava ministrando, eu vi alguns anjos entrarem na igreja, mas especificamente dois. E Deus tem ampliado a minha visão espiritual. Eu normalmente eu vi o anjo aqui, ali e tal, né? E agora, eu não sei se é em função do meu ministério ou de alguma coisa diferente que Deus está fazendo no meu ministério. Isso aqui já é um testemunho para você entender o que eu estou falando para você, já é um testemunho. Não sei se em função do meu ministério começa a se ampliar a nossa visão, a gente começa a ver com mais clareza. À medida que a gente vai ficando mais velho, talvez a gente tenha mais fé, eu não sei te explicar isso, mas eu vou explicar dessa maneira, né, para você entender. À medida que a gente vai ficando mais velho, as visões dentro da igreja, naquele momento espiritual em que o Espírito Santo está agindo, que as coisas estão acontecendo e tal, você normalmente vê, né, vê o anjo ali, vê o anjo e tal, Deus está ampliando a tua visão, mas é como se fosse assim, em pequenos flashes, assim, você vê um pedacinho, uma coisinha e tal, você sabe porque tem discernimento do que é, mas você não vê assim aquela coisa, né? Mas eu, à medida que venho andando, Deus vem abrindo os meus olhos espirituais e vem sendo uma coisa assim mais frequente, vou colocar, né? De estar vendo, não é comum, né? Porque isso não é comum, mas é mais normal, vamos dizer assim, no meio do culto, na hora da oração, eu vendo anjo. E ontem, quando eu estava ministrando, eu vi um anjo entrar, né, na igreja. E ele veio do lado do pastor Edilson, até foi ele que orou no final. Você já conhece o pastor Edilson, pastor Cunha, porque eu sempre coloco eles para orar no final do culto lá em São José. Veio do lado do pastor Edilson e começou a falar no ouvido dele. E o pastor Edilson baixou a cabeça. Eu tô olhando, tô ministrando o culto aqui, mas eu tô olhando toda a igreja, né? Dominando toda a nave da igreja com os meus olhos, dominando aquela coisa. E eu vi o anjo entrar lá na porta e falando com o pastor Edilson e tal.
E quando ele falava com o pastor Edilson, eu vi que o anjo apontava para mim, ou seja, ele estava entregando uma mensagem para o pastor Edilson entregar para mim. Eu já vi antes, Deus já me mostrou. Já me mostrou. E quando acabou o culto e tal, coisa e tal, o pastor Edilson veio conversar comigo, eu falei, fala, vaso. O anjo mandou você entregar o negócio para mim, ele começou a rir, né? E ele começou a rir e falou, mandou. E Deus falou para mim o seguinte, preste atenção. Deus falou para mim o seguinte, escute isso, Lucy Mofacto. Escute. Ele disse assim, aquilo que te falaram de manhã, escute isso aqui, irmão. Escute isso aqui. Vai acontecer já. Escute. É importante. Você só precisa se ligar que você sabe que eu não posso desenrolar, né? Você já sabe. Vai acontecer já. E ele disse assim, e a mensagem que você ouviu foi essa aqui, cara, a mesma frase que eu recebi, com o mesmo verbo, com a mesma, tudo igual, com a mesma palavra, que na verdade foi o que me impactou, né? Com a mesma palavra que uma pessoa conversou comigo, dizendo que ia acontecer um negócio, né? O anjo veio e disse, olha, isso aqui tá para acontecer agora. Agora. E a coisa vai escancarar. Entendeu? Você sabe que o recado é maior, né? Mas eu nem não vou falar porque não posso. É uma coisa para mim, só tô te dando uma dica aí para você ficar ligado. Eu sei que você que é crente, que tá orando comigo, que tá me acompanhando todo dia, que vem aqui para orar, para somar, você sabe exatamente o que eu tô falando. Exatamente o que eu tô falando. Né? Que você tá me acompanhando faz tempo e enfim, né? Mas é relativo àquilo que eu já te falei, né? Do azul e do 17, que talvez não... Enfim, não sei. Tá? Então, aquilo que Deus falou domingo, que a partir de segunda-feira as palavras proféticas iam começar a acontecer, né? É disso aí que ele tá falando. Entendeu? Que todas as informações, né? As coisas que foram profetizadas, não só por mim, mas por todos os profetas de Deus, que elas iriam começar a acontecer a partir de segunda-feira. Entendeu? Bom dia, Giovanni Godoy. Deus te abençoe. A partir de segunda-feira. E aí ontem um anjo veio e usou a frase que o pássaro, o grande pássaro, usou para falar comigo. Entendeu? Era uma frase mais ou menos assim, os velhinhos estão querendo... Hipotético, não foi isso que ele falou? Dançar, por exemplo, vamos dizer, os velhinhos estão querendo dançar. Mas o pelicano disse que tem que segurar, que não está na hora de dançar ainda, mais ou menos, é hipotético isso, né? Mas é mais ou menos isso. E aí o anjo veio e falou para mim, ó, os velhinhos vão dançar, vão começar a dançar. Tipo isso, entendeu? Mais ou menos isso, assim. Não que seja, porque eu não lembro as palavras, que minha cabeça é ruim, né? Não, Franciele Vieira. 17 não tem nada a ver com vocês estão viajando. 17 é um número de coisas, tá? São 17 coisas, ok? Então é nada a ver. É só para você guardar, porque quando acontecer isso, você vai ver lá, vai estar lá 17. Você vai lembrar que eu falei para você. Entendeu? É só por isso. Mas não fique viajando que não tem nada a ver com partido, com pessoa, nada, é outra coisa. Entendeu? Estamos falando aí dos ninhos, dos passarinhos, estamos falando de outra coisa. Estamos falando de chuva. Aliás, está chovendo hoje. Aqui está chovendo aí, irmão. Aqui amanheceu chovendo hoje. Entendeu? Chovendo, né? É. Tá preparando aí, né? As nuvens. A verdade, a gente está chegando num... quando fica muito tempo sem chover, né? Quando fica muito tempo sem chover e daí começa a esquentar demais, o que você fica com medo? Né? Quando tá muito quente, entendeu? Você fica com medo, né? Do quê? De tempestade, né? Porque daí tá muito calor,
daquele vento quente, e daí faz muito tempo que não chove, e daí você está esperando a chuva há muito tempo, né? Você está esperando a chuva há muito tempo, daí você já plantou suas sementes, você está esperando, falando, nossa, tomara que chova, tomara que chova, tomara... Daí de repente vem, você olha e está vindo tempestade, você fala, meu Deus, eu queria que chovesse, mas não tempestade. Né? Não é assim? Fica preocupado, né? Porque daí pode vir um granizo no meio, né? Quebrar telhado de todo mundo. Entendeu? Tipo isso aí, né? Então a coisa tá assim, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Não tem noção. Não tem noção da meteorologia. Os mapas meteorológicos assim, estão enlouquecidos, irmão. Sabe aquele negócio que mede a... Obrigado, Shirley. Que mede a umidade. Como é que chama aquele negócio que mede a umidade? Que fica na parede, assim, que daí você fica olhando e fala, meu Deus, mas 90% de umidade já tinha que estar chovendo. Como é que não tá, né? Sabe, assim, tipo, tá louco, os instrumentos tá tudo louco, assim, porque a umidade tá lá em cima e tá sol, você não tá vendo a nuvem, você, entendeu? Você não tá, né? A meteorologia já profetizou chuva, os caras já estão avisando, ó, vai chover, recolhe a roupa, porque a chuva tá na boca e você sai pra fora, olha, você não vê nada, né? Entendeu? Mas o clima, né, o vento, tá tudo barômetro, né, que chama, né? É barômetro que chama, né? Que identifica a chuva, né? Que dele mostra a quantidade de umidade que tem no ar, né? Barômetro, eu acho que chama, né? Acho que é isso aí, né? Entendeu? E domingo Deus me mostrou isso, né? É uma coisa assim, né, que eu te falo, é uma coisa diferente porque vai chover, mas vai sair fogo da chuva, né? E chove, mas é fogo, mas é chuva, né? É uma coisa, entendeu? É fogo, mas é chuva, né? Mas a gente, né? E daí tá assim, né? A coisa tá estranha. Foi a visão que eu tive, né? Domingo, entendeu? Ó, o Dari, nada, pastor, é o cabelo da minha mulher. Quando enrola é chuva. Deve estar tudo enrolado nessas alturas, né? Ai, irmão, eu rio, mas é de nervoso, mas tá bom. Vamos estudar mais um pouquinho nossa palavra. Já é 10 horas, né? Estamos aqui também. Hoje eu vim tarde. Desculpa, ontem eu cheguei tarde, tá tão cansado, irmão. Você não tem noção. Você já sabe, né? Eu já ensinei você isso aí. Quando a gente faz um culto e a presença do anjo, do Espírito Santo, a gente fica muito cansado no outro dia, né? Eu tô bem cansado. Hoje tem o culto de novo, né? Aliás, hoje tem Santa Ceia em Joinville. Atenção, galera de Santa Catarina, pessoal de Araguá do Sul, toda a minha galera, ainda tô com saudade de vocês. A gente vai se reunir em Joinville hoje, tá? Não esquece, vamos ter culto de ceia lá em Joinville, tá? Culto de ceia lá em Joinville hoje, tá bom? É o fogo que purifica, né? A gente tá lendo o capítulo 19 de Mateus, é isso aí? É isso aí, né? Como nós não estamos com pressa, não tá com pressa também não, né? Dá para nós ir conversando aí, se não se importa, né? Eu gosto de falar com vocês de manhã, porque aqui é a nossa igreja, né? Cascavel tá uma chuva abençoada hoje. Marisley, beijinhos, maridão. Deus abençoe a família. Maria Balbina, bom dia, querida. Liz Rocha, Marlene Prado, Roseli Lima, Deus abençoe vocês, tá? Wiljânia, Maria Gutierrez, Deus abençoe vocês. Adriano Lazarotto, Rafaela Ferreira, Ulisses Benetti, Célia Naldinho, Sandra Soares, Soraya Guterres, Deus abençoe vocês. A gente está lendo o capítulo 19 de Mateus, né? Que é lá, o verso 1 diz assim: aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne, portanto que Deus ajuntou, não separe o homem. Tá? Vamos orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude, nos abençoe com a tua presença, que a tua mão, Senhor poderosa, venha sobre as nossas vidas, e o Senhor possa dar para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela possa descer do céu revelada aos nossos corações, segundo a vontade e desejo do teu coração.
Abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e quebranta, Senhor, o nosso coração para que a gente entenda e compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. A gente está lá em 1 Coríntios, né? Vamos lá, 7, é isso aí? 1 Coríntios, capítulo 7, a gente está lendo sobre o divórcio, né? Sobre o relacionamento, sobre casamento. A gente está falando sobre isso aí, né? Vamos ler. Deixa eu achar aqui. É carta aos Coríntios, no capítulo 7. Vamos lá. Umas coisas escritas aqui, né? Que Osana Lacerda, obrigado pela tua oferta. Deus abençoe todo mundo que tem enviado as suas ofertas aí. Deus abençoe vocês. A gente leu até, a gente está no 6, né? Digo, porém, isso como por permissão e não por mandamento. Então tem muitas coisas que a palavra de Deus traz, principalmente o apóstolo Paulo, né? Nos seus livros, nas suas cartas, que ele fala como por permissão e não por mandamento, ou seja, ele está nos dando um conselho, que se a gente proceder dessa maneira vai ser melhor, um conselho de sabedoria, uma palavra de sabedoria, se você preferir, tá? Olha, Maria, bispo, pastor, meu marido é ímpio, e ontem ele disse que gosta de ouvir seus cultos porque o senhor é diferente. O meu ministério é para isso, né? Eu não sei, já voltou o X? Vocês já estão sabendo? Será que já voltou, Gabriel? Me parece que ia voltar hoje aí, né? Eu não sei se já voltou aí, galera. Hoje é dia 10, era para voltar dia 9, né? Eu não sei, tem que ver aí se já voltou o X, se ainda não voltou. Nós vamos verificar depois aí, tá? Depois nós vamos olhar aí hoje. A gente vai dar uma olhadinha aí depois e já falamos para vocês se já voltou o nosso ou não, tá? O verso 7 diz assim, ó, leia aí comigo. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Ponto e vírgula. Como era... alguns voltaram já, né? Outros ainda não. Eu acho que depende da operadora aí, né? Mas me parece que já está liberado, já vai voltar. Tá? Hoje é 9, desculpa, não é 10, é 9, né? Para voltar hoje, né? Tem alguns já voltou, mas o meu eu também não olhei ainda. Eu ainda não olhei, mas depois eu vou olhar. Então vamos prestar atenção aqui no texto, ó. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Eu vou fazer uma pergunta para você. Como o apóstolo Paulo era? Quem sabe como era o apóstolo Paulo? Como era o apóstolo Paulo? Vivia como, irmão? Como é que o apóstolo Paulo vivia? O apóstolo Paulo vivia sozinho. Tá? Sozinho o apóstolo Paulo vivia. Tá bom? Ele não era solteiro. Irmã Brandes Crefete. É assim que fala? Que difícil isso aí, guria. Ele não era solteiro. O apóstolo Paulo era casado. Tá? O apóstolo Paulo era casado. Como é que a gente sabe disso? Isso está escrito na Bíblia que o apóstolo Paulo era casado? Não. Não está. Na história está. Tá? Então, quando a gente aprende a história, tá bom? Tá bom? A Lucrécia está dizendo, pastor, meu filho riu muito ontem quando o senhor falou do canguru perneta. Ele gostou do seu ensinamento e perguntou se o senhor era assembleiano. Sim, irmã, eu nasci e cresci dentro das Assembleias de Deus da missão. Aqui é missão, né? O apóstolo Paulo era solteiro? Não, ele vivia sozinho. Por que a gente sabe que o apóstolo Paulo era casado e tinha filhos? Por que a gente sabe? Porque a Bíblia diz que ele fazia parte do Sinédrio. Tá? Ângela Marques, bom dia, queridona. Deus abençoe vocês. As crianças, maridão, beijo para todo mundo. Escute isso. Ele fazia parte do Sinédrio. Então, a gente sabe historicamente que para o cara fazer parte do Sinédrio, ele tinha que ser casado. Era uma das condições, tá? Era uma das condições para o cara fazer parte do Sinédrio, ser casado. Precisava ser romano de nascimento, ser casado e ser letrado. O apóstolo Paulo, ele tinha as 3 características, tá? Então, quando o apóstolo Paulo ele traz nas suas cartas dizendo que ele era comparado ao lixo,
Por que ele está falando isso? Porque a sua família o abandonou quando ele se converteu a Cristo. Isso é história, está nos livros de história. Tá? Então, quando a gente vê que o apóstolo Paulo ele era romano de nascimento, né? Ele havia estudado 20 anos aos pés de Gamaliel, né? Gamaliel, um dos maiores instrutores ou professores do passado, daquele tempo, né? Então ele era muito estudado, ele era romano, ele tinha grana de família, entendeu? Então o apóstolo Paulo, quando a gente lê história, né? A gente encontra Werneck Bonásio, Deus abençoe, obrigado pela oferta. A gente está em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 7, tá? 1 Coríntios 7, 7. Então a gente vê que o apóstolo Paulo, quando ele conheceu a Cristo, Joinice Siqueira está fazendo uma pergunta pertinente. Uma passagem em uma das cartas de Paulo, que ele disse se quisesse poderia levar uma esposa, porque ele não tem, né? Como os outros apóstolos. Isso quer dizer que seria outra sem ser antiga esposa? Não. Quer dizer que ele poderia ter uma esposa, mas ele não tem. Né? Por opção dele. Por quê? Porque ele foi abandonado pela sua família e pela sua esposa. Então, teoricamente, ele poderia ter outra. Ele foi abandonado. Entendeu? Biblicamente, ele poderia ter outra. Cíntia Vieira, pastor, isso seria o espinho da sua carne? Alguns estudiosos dizem que sim. Alguns estudiosos dizem que sim. Outros, como eu, dizem que era uma doença. Porque a Bíblia fala sobre isso. Que ele tinha dificuldade nos seus olhos, né? Ele tinha um problema sério de vista, que ele tem um problema sério de dor no corpo, nos seus ossos, né? Então, assim, pode ser, mas não afirma que é. Então, Gabi, liga esse arzinho aí, tá quentinho. Então, existe a possibilidade. Por quê? Mike Sugar, bom dia, queridona, tudo bem? Deus te abençoe. O que a gente avalia? No tempo em que o apóstolo Paulo andava pregando o evangelho por aqueles países, pela Turquia e aqueles lugares onde ele andou, existia um surto de cólera em toda aquela região. Então ele poderia estar também doente. Mas é no campo hipotético isso aí, tá? Exatamente não dá, né? A Bíblia dá a intenção de que era uma enfermidade que ele tinha e que não curava, né? Dava essa impressão, tá? Quando você lê os textos, agora eu nem lembro mais onde é que está escrito, peço que você me perdoe, mas dá a impressão, você observando as cartas paulinas, eu estudei durante muito tempo isso aí, né? Só que a minha cabeça é ruim, eu esqueci, agora não me lembro onde é que está, eu teria que pesquisar de novo, mas acho que não é pertinente. Milena Brito, obrigado, Deus te abençoe. Ivete Vieira, Dr. Lucas escrevia para o apóstolo Paulo? Não. O apóstolo Paulo é autoral de todos os seus livros. Lucas tem os deles. Tá? Só que Lucas escreveu o Evangelho e aparentemente o livro de Atos. Ok? Aparentemente, porque não tem um escritor... como é que eu vou dizer... atribuído a um escritor, né? Não é. Entendeu? Não é. Eva Santos na Bíblia fala que só viúvo pode casar? Não. não fala isso. Tá? Ela fala que as viúvas devem casar. Se for viúva nova, deve casar. Não só as viúvas. Ele diz que as viúvas devem casar. Nós vamos falar sobre divórcio aqui. Fiquem em paz aí, que nós vamos falar sobre isso. Tá? Que legal, né, Paula Vieira? Glória a Deus. Dê um beijo no seu pai e na sua mãe, tá? Deus abençoe vocês. Então veja, 7. Por que quereria que todos os homens fossem como eu mesmo? Ou seja, sozinho. Porque daí você não tem problema, né? Mas você não é sozinho, nem eu sou sozinho, né? Vamos lá. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Também pode, Ana Lúcia. É que as viúvas... Vou explicar a situação das viúvas para vocês entenderem. Antigamente, naquele tempo, as viúvas eram sustentadas pela igreja. Porque as viúvas não podiam... Mulher não trabalhava, né? E aí, quem sustentava era o marido.
Entendeu? Juliane, Dona Vera, beijo, Deus abençoe você. Tá? Então, escuta, as viúvas, elas eram sustentadas pela igreja. Então a Bíblia dizia assim, ó, as mais novas que não sejam pesadas para a igreja, casem. Mas não quer dizer que as mais velhas, que era difícil naquele tempo, ninguém queria casar com uma mulher mais velha, né? Porque elas não geravam filhos, entendeu? Mas a gente hoje vive outro tempo, né? Hoje as irmãs estão com 50 aí, né? Eu tava vendo o Instagram ontem, tem uma página lá, as mulheres de 50. Às vezes aparecem, eu não sigo eles, mas às vezes aparece. Eu acho que não sei se é porque eu tô velho, vou fazer 54 já, né? Eu não sei. Eu tava pensando isso, né? Eu falei, antigamente a gente tinha 30 anos, né? E ficava pensando, meu, olha ali a tia, né? 50 anos. Você não falava isso? Nossa, aquela tia com 50 anos já era uma velha antigamente. E hoje, com 50 anos, cara, você olha, parece que tem 30. Não é isso aí? Não é isso aí, Anastácia? 54. Não, cara, é sério isso. Eu tava dando risada hoje, você sabe que eu sou, né? Sou muito sincerão, às vezes eu falo umas coisas, a pessoa fica brava comigo. É verdade, antigamente, quando a gente era mais novo, a gente pensava olhar para uma mulher de 50 e tinha ela era uma vozinha já. Não é isso aí? Era uma vozinha, se olhava que a mulher com 50 anos ela estava destruída. Não é isso? Destruída. Se olhava uma mulher com 50 anos, falava, meu Deus, tá só o pó da gaita, a gente falava, não era isso aí? Não, mas não é foto, não. Você vê as pessoas na rua, né? Eu convivo com as pessoas, minhas ovelhinhas. Esses dias eu tava conversando com a irmã, falou, ai, pastor, meu aniversário, quantos anos você tá fazendo? 51. Eu falei, ah, você tá de sacanagem que tá fazendo 51. Falou, não, 51. Eu falei, cara, eu achei que era 30 que você ia fazer. Não, eu tava falando sério. Eu falei, meu Deus, você tem cara de 30 anos. Não é isso aí? O nosso aspecto mudou muito, irmão. E não é só por causa de cirurgia plástica, não. É porque hoje as pessoas se cuidam, né? Usam seus creminhos, tem uma alimentação adequada. Porque a gente antigamente, né? A gente antigamente, né, Leia Nunes? A gente foi criado numa vida muito difícil, todo mundo. Então a gente ficava exposto ao sol, a galera trabalhava no sítio exposto ao sol, então a pele envelhecia. Cara, você chegava a 50 anos, você tava. Tanto que a média de vida do brasileiro era 53 anos, 54, hoje é 76. Não é isso aí? Então hoje, não porque a gente tem as nossas limitações físicas. Uns 50 você tá nas tuas limitações físicas, né? Entendeu? Então você sabe que você tem determinadas limitações, você já não corre mais como você corria, né? Enfim, tem algumas coisas que você já tem uma certa limitação. Mas a gente, quando se olha no espelho, você não vê que você tem 50 anos. Você vê? Você não vê, cara. Né? Você não vê. A gente olha pro espelho assim, eu brinco, né, sempre com vocês sabem disso, né? Eu olho e falo, nossa, eu tô com uma cara de quarentinha hoje no mar. Cara, hoje eu tô melhor do que quando eu tinha 40 anos, irmão. Entendeu? E hoje as mulheres, depois dos 40, elas estão muito mais bonitas. Verdade, irmão. E não é porque tá colocando uma roupa melhor. Não. A nossa vida mudou, a qualidade de vida mudou. Entendeu? Esses dias eu vi uma irmã postou uma foto, já meu aniversário e tal, 61 anos. Irmão, se você visse a foto, eu brinquei até com a Manela, falei, ó, Manela, a irmã tá com 61, tá melhor que você. Ela ficou brava comigo. Falei, ai, pai, eu falei, olha, filho, 61. Né? A gente tá diferente hoje. Não é isso aí? Então, pois então, meu, tá bem isso. Antigamente as mulheres tinham 14, 15 filhos, 13, hoje em dia, né? Então elas estão muito melhores. O seu aspecto é muito de todo mundo, dos meninos também. Dos meninos também. Né? Você olha hoje, então não dá pra você julgar muito pela cara, né? A gente vai lá, faz um botoquinho aqui, um botoque ali. Hoje os guris se cuidam também. Então, apesar do nosso cabelo branco, né, da nossa barba branca e das nossas características físicas, né, apesar disso, hoje você vai lá, você cuida da tua sobrancelha, você cuida, os guri, né, tira os pelos da orelha, todo mundo fica com um aspecto melhor, mais bonito,
Não é isso aí? Fica mais difícil da gente ver a idade que a gente tem, né? Então, quando você olha uma pessoa com 50 anos, eu não sei se é porque eu já tenho 53, né? Eu não sei se é isso, talvez seja olhando daqui para lá, né? Eu não sei. Mas a impressão que eu tenho é que hoje as pessoas com 50 têm cara de 40. Talvez até menos, né? É verdade, gente. Hoje você envelhece na tua alma, né? Na tua alma que envelhece. Porque a gente está envelhecendo com saúde hoje, mais saudável, né? Não é? A Sueli Pimentel, ó, eu sou uma gatinha, tenho 71. Com certeza, né? Então é o espírito da Sarinha, né, que desceu aí. Todo mundo, né? Foi renovada por Deus, né? Oh, glória. Então, olha lá. Mas cada um tem o dom de Deus, o seu próprio dom. Cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra. Então, a Bíblia, ela respeita a tua maneira. Entendeu? Obrigado, Clarice. Sei que é com respeito, né? Né? Então, cada um tem o dom de Deus segundo a sua maneira, irmão. Entendeu? É isso aí. O Bianca Oliveira com 26 aqui, você é um bebê, porque o nosso grupo aqui é tudo de velho, né? Daí estão parecendo um time da terceira idade aqui, né? Só. É difícil ter alguém mais novo aí, né? Vamos pro 8, ó. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, olha isso, que lhes é bom se ficarem como eu, solteiro, né, Simone Montovani? Digo, olha o que o apóstolo está falando. Digo, vírgula, porém, vírgula de novo, aos solteiros e às viúvas. Escute isso aqui. Miqueias 24. Você, cara, ó, Giovanni 24. É só uns guri mais novo. O resto da nossa galera aí. Piá aqui é 38, 39, 40. É os piá e as guri. Já estamos tudo dinossauro. Ai, 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 ai. Eles são tudo dinossauro já, né? Olha só, digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu, como sozinho. Ó, o Jadson, Deus. Tem só os guri, né? Mais piai, né? Mas as gurias tudo mais, né? Melhores, né? Melhores. A gente tá melhor, né? Fala sério. Ó, o Gabriel, pastor, tenho 18 e te acompanho desde os 15. Legal, né? Gurizada tá aí. Deus abençoe vocês aí. Então, se você tá solteiro ou se você é uma viúva, que o apóstolo Paulo diz que é melhor você ficar solteiro e viúvo, que você não vai arrumar sarna para se coçar. Você não arruma sarna, né? Você fica de boas. Mas no 9 diz assim, ó, mas se não podem conter-se, casem-se. Certo? Cristina Galbi, ó. Cara, você é solteiro, você é viúva, você não tem necessidade de ter um companheiro, você consegue viver sozinho de boa, fica sozinho. Tá? Fica sozinhão aí, fica de boa. Entendeu? Que bom, Tereza Wendler. Beijo no teu coração. Deus abençoe você, teu aniversário, né? Segunda-feira, que pena que eu tô longe, senão eu ia comer bolo aí contigo, né? Tá? Então, se você quiser ficar sozinho, você pode. Porém, olha o que eu falei ontem pra você, mas por exemplo, você acha que a churrasqueira ainda tem muito carvão pra queimar? Casa. Entendeu? Pastor Edilson, Deus abençoe. Você acha que ainda tem muita lenha pra queimar aí? Tem muito, né? Você acha? Não, pastor, eu tô novo ainda, eu tenho muita lenha pra queimar ainda, então casa. Entendeu? Wilza, pastor Sam, todos que seguem a Jesus têm um espinho na carne? Eu acho que não. Acho que não. Agora, se você pode ficar sozinho, você se dá bem ficando sozinho, você fica de boa aí fica sozinho e fica de boa. Ninguém enche teu saco, você fica na boa, né? Maria Santos, obrigado, Deus abençoe. Bom dia, pastor. Tenho 59 com vários filhos, 4 cachorros, 2 gatos, 12 passarinhos e mentalidade de 20. Que Deus abençoe. Marcia Santos. Deus te abençoe mesmo. Ó, irmã Rosimeire Tavares, eu não posso fazer
um negócio desse. Fazer um baile da terceira idade, se quer? Você tá... Para, né, irmã? Os caras já descem o pau em nós aqui, dizendo que a nossa igreja é tudo diferente. Não vamos fazer... Não, né? Ó, vai ter o aniversário do pastor, é só vocês virem aí. Não vai ter baile, né? Mas no aniversário do pastor você encontra todo mundo. Teve gente já que já se conheceu nos aniversários passados e tá casado já, sabia? Na nossa igreja. Verdade. Tá? Então, ao 9, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se, né? Melhor se casar do que ficar pegando galera aí, né? Não pode, né? Você já sabe aí, não pode, é pecado, tá? 10, todavia, vírgula de novo, aos casados, vírgula de novo, mando. Veja que agora não é mais uma recomendação, é um mandamento, tá? Ok? Elaine Carvalho, parabéns, querida. Eu sempre olho, Rosângela Costa, eu sempre oro pelo solteiro para que, né, vocês consigam casar, encontrar um par aí e ser feliz. Eu oro sempre isso aí, tá? Eu sempre. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido, que a mulher não se separe do marido. Se, vírgula, porém, se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com seu marido e que o marido não deixe a mulher. Mas, ó, estamos entrando no divórcio aqui agora. 12. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, o cara é crente e a mulher dele não é crente. Olha só. Algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar ou morar com ele, não a deixe. Então você não pode se divorciar ou se separar, não é desculpa, tá? O Felipe tá falando, eu tenho 35, só meu cabelo que foi embora. Se a mulher não é crente, não é desculpa para você deixar ela. E vice-versa. Ah, o meu marido não é crente, eu vou abandonar ele. Se ele não se importa de você ser crente, veja o que a Bíblia está dizendo aqui. Cara, aqui vai abrir um leque aqui para a gente conversar durante um tempo. Ó. Presta atenção. 10, né? Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Mas, 12, mas, vírgula, aos outros digo eu, não o Senhor. Preste atenção. Aqui já é uma recomendação. Não é mais um mandamento. Tá? Veja como é importante a gente interpretar o texto adequadamente. Tá? Ele disse no verso 10 e 11, o mandamento do Senhor Jesus, que você não deve se divorciar. Tá? Não deve. Ok? Deus não quebrou o galho de ninguém. Não deve. Tá? Agora, no verso 12, aí ele diz assim, mas, vírgula, aos outros digo eu, não o Senhor. Veja como é diferente o texto. Tá? Não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. 13. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então veja, se você é casado, o teu marido não é crente e ele não quer ser crente, mas ele não se importa que você seja crente, é uma recomendação. Você não precisa deixar ele porque ele não se importa que você seja crente. Agora você vê ontem, por exemplo, uma irmã veio conversar comigo na igreja, que eles eram evangélicos da igreja batista tradicional, e o marido dela resolveu sair da igreja e ir para Umbanda. E ele foi para Umbanda, ela ficou com ele indo na Batista, e ele foi para Umbanda, e de repente ele começou a obrigar ela, ele obrigou ela a sair da igreja e ir para Umbanda, ela abandonou ele. É lícito? Sim. Claro que é. Se o marido descrente, tá aqui, ó.
consente em habitar com ela, não precisa deixar ele. Agora, se ele não consente, aí vira julgo desigual. E aí você pode sim sair fora. Veja, é a Bíblia que está falando isso aqui. Entendeu? Certo, irmão? Então preste atenção. 12 diz assim, ó, mas, vírgula, aos outros, vírgula, de novo, digo eu, não o Senhor, é uma recomendação, não é um mandamento. Então veja que no verso 10 e 11, e você tem que interpretar as coisas adequadamente. Né? Ele está falando com os crentes e aqui ele está falando com aquele que é 50%. Tá? Preste atenção. Aí no 14 ele diz assim, porque o marido descrente é santificado pela mulher que é crente. Então mesmo que ele não vá na igreja, mas ele é bonzinho, ele cuida de você, ele não se importa que você vá para a igreja, não abandona o cara, fica aí. Entendeu? Fica aí. Tá? Fica aí, cara. Você não precisa ir embora. Né? Você não precisa ir embora. Entendeu? Fica aí. Tá? Porque a santidade que vem sobre a sua vida santifica o seu marido. E os seus filhos são santos. E vice-versa. O marido, eu falei para vocês, a pastora Sheila demorou 10 anos para se converter. Você acha que o meu pastor na Assembleia de Deus não falava para mim, deixa essa mulher aí arrumar uma outra crente? Quantas vezes meu pastor falou isso para mim? Porque a Shirley fazia umas baixarias às vezes, né? Ela era ignorante, fazia umas coisas absurdas. Mas enfim, isso é outra conversa. Mas eu nunca deixei, perseverei, ela se converteu, beleza. Entendeu? Então esse texto, né, e nós vamos ficar só aqui hoje, até o 14 só, tá? Porque já deu o nosso horário, até o 14, e que eu não quero correr, eu quero ir devagarzinho para explicar bem certinho aqui, também. Tá bom, Sirlei Tonato? Que legal, glória a Deus. Logo nós vamos fazer, deixa esquentar só, o pastor vai fazer batismo em Curitiba, tá? Deixa só esquentar, sair esse friozão aí, a gente faz batismo em Curitiba. Tá, beleza, galera? Então hoje a gente veio até aqui, porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Tá? Beleza? Então a gente fica aqui, amanhã a gente volta nesse texto. Eu falei para você que isso aqui era uma coisa um pouco mais difícil, né? Então a gente vai demorar mais estudando aqui, tá? Também, Edmar, batismo em Joinville a gente vai fazer, mas esquentando a gente faz. Tá? Beleza? Todo mundo entendeu? Acho que ficou bem legal, né? Deu para todo mundo entender direitinho aí. E amanhã a gente volta e daí a gente vai um pouquinho mais para frente. Deixa eu avisar vocês, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, dia 19 de outubro, batismo, culto. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva para o batismo, caso você queira. O batismo é num lugar diferente do culto. O batismo é de manhã, num outro lugar, tá? Então, quem vai no batismo, né? Daí vai ter que ir depois ir no culto. O hotel tem um restaurante. No restaurante, cada um paga o seu almoço. Se você quiser pagar o meu, você pode, eu deixo, tá? Então, mas você precisa se inscrever para o almoço, porque o restaurante é pequeno. E se você não se inscrever, daí não tem lugar para todo mundo, tá? Beleza? Não esquece, então, para o culto não precisa. No culto, a gente vai fazer um café americano. Então você que vai no culto em Porto Alegre, se quiser levar uma cuca, um pão, uma coisa seca que não precise de geladeira, tá? Não leve coisa gelada porque não tem geladeira, tá legal? Nós vamos fazer um café pra gente, todo mundo tomar um café depois do culto lá em Porto Alegre, no Hotel Ritter, você já sabe, né? Quem já foi lá a primeira vez já sabe, tá bom? Então a gente vai fazer um café americano. Então se você que vai quiser levar um pão, quiser levar um salame, um queijo, sei lá, o que você quiser. E se você quiser levar um presente pro pastor, você pode, que o pastor vai de ônibus. E aí eu trago, tem lugar para trazer. Se você quiser levar presente pro pastor, você pode antecipar já de aniversário, né? Que vai estar perto do aniversário. Caso você queira, você também pode. Tá bom? Beleza? Tranquilão, sossegado, vamos orar. Pai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, que a Tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas,
que o Senhor nos guarde e nos abençoe na autoridade e no poder do nome de Jesus. Eu peço, Papai do céu, que o Senhor venha abençoar a água que os irmãos estão colocando diante de Ti, para quando eles beberem desta água, sejam abençoados em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje, culto de Santa Sé em Joinville, não esqueça, tá? Vou esperar todo mundo. Culto de Santa Sé em Joinville, ali no Hotel Bourbon, na Visconde de Tunai, Taunay, como você quiser pronunciar, né? Ao lado do Shopping Miller, o shopping mais querido de Joinville, tá bom? Eu vou esperar vocês lá hoje à tarde, a partir das 19 horas, o pastor já tá lá, tá? Beijo para todo mundo, Deus abençoe vocês. Tchau!